Mais uma carta interessante, mais um áudio seguido de um vídeo. No Brasil, a organização sofre golpes mortais. Não consigo entender onde estão os áudios da organização. Mais uma pessoa de relevância na organização sai, manda áudios, vídeo. A partir de agora com você em JWR. Vem comigo. Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, vamos trazer para você mais um vídeo agora. Eu vou trazer aqui a fala de um irmão, que eu já conheço ele há bastante tempo. Né? Ele pede até para não dizer que ele serviu como ancião, mas ele serviu como ancião há muito tempo. Né? Eu acho que ele não vai ficar bravo comigo porque eu falei isso não, porque é relevante, faz parte da história dele, né? Mas ele decidiu simplesmente sair da organização também. Depois de tanto ver, depois de tanto aprender, né? E eu quero que vocês acompanhem comigo agora os áudios dele. Veja só. Olá, meu amigo Edson Reis. Satisfação enorme entrar em contato com o irmão através desse áudio. E para você aí que está assistindo um vídeo do JWR com o nosso querido irmão Edson Reis, eu peço sua detida atenção a este vídeo e a pontos importantes da minha carta de dissociação. Passei muito tempo na organização e depois de várias pesquisas, tanto na Bíblia, nas publicações e através também do canal JWR com o nosso irmão e amigo Edson Reis, hoje posso dizer que sou liberto dessa seita Testemunha de Jeová. Meu nome é Manuel Bonfim Gomes, sou de Fortaleza, Ceará. Passei cerca de 20 anos nesta seita, essa seita de controle mental. Estou enviando aí para o Edson a minha carta, a qual ele vai considerar com vocês. Também um pequeno vídeo que eu fiz questão de fazer e uma forma assim menos dolorosa ou um pouco mais digna, que é você fazer uma cartinha, imprimir, entregar para outras pessoas. Isso é de máxima importância para elas saberem o motivo que você está saindo desta organização. Sempre há fofocas, calúnias, não existe saída honrosa dessa organização. Porém, um pouco menos dolorosa quando se coloca no papel e distribui e faz assim outras pessoas saberem o real motivo a qual a pessoa está se afastando, não de Jeová, o Deus da Bíblia, mas de uma organização de controle mental. Um forte abraço para vocês, a carta vai estar disponível, eu vou estar ao vivo no canal, na hora do vídeo. Quem desejar uma cópia da carta, é só entrar em contato nos comentários, deixar o número do WhatsApp que eu vou enviar via WhatsApp. Um forte abraço para vocês, fiquem na paz. Então tá aí, ele começa então falando um pouquinho sobre o momento em que ele está saindo, pertenceu à organização durante muitos anos, tá? Mas a fala dele não acabou aí não, vamos continuar, vamos ouvir mais um áudio. Uma coisa que eu não frisei bem destacado no outro áudio ao qual você escutou, é que domingo agora eu estarei fazendo a última pregação para o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Estarei indo na casa de muitas Testemunhas de Jeová, qual eu conheço, entregar a minha carta de dissociação. Primeiro para essas pessoas, depois para o ancião, para os anciãos. Então eu entregarei a muitos, em especial também pelo WhatsApp, né? Enviar para vários. Isso que ele está falando, pessoal, é o que eu estou insistindo. Você vai sair da organização, você não pode sair como uma mosca morta. Você não pode, tipo assim, deixa eu colocar uma coisa para vocês, porque eu já passei por isso, eu sei como é que é. A pessoa começa a falar alguma coisa da organização. Eles começam a pôr pressão psicológica em cima. Você cala a boca, só que você vai ser desassociado do mesmo jeito. Porque o que eles querem é exatamente que você cale a boca para eles poderem falar o que eles quiserem a seu respeito.
Então, o que eu tenho recomendado, que é exatamente o mesmo critério que o Manuel está usando aí. Você não pode mais sair calado da organização. Você vai sair da organização? Mensagem de WhatsApp com a sua carta para todos os seus contatos. Ou, se você não fizer uma carta, pelo menos explicando brevemente para os seus contatos por que você está saindo da organização, a fim de que o seu nome seja preservado. Isso é muito importante, não é? Então, veja que é exatamente a atitude que ele tomou. Você não pode ficar com medo, porque o camarada ele vai sair da organização e o medo dos anciãos ainda é grande na cabeça dele. É melhor ficar quieto. Como se ficar quieto fosse aproveitar alguma coisa, não vai aproveitar nada. Então, esquece. Vai sair da organização? Não saia calado. Põe a boca no trombone no bom sentido. Vamos lá. Né? Durante muito tempo, essa organização tem violentado de modo espiritual, mental e físico muitas pessoas. Chegou a hora da gente dar o troco e expulsar, desassociar a liderança das Testemunhas de Jeová. Isso eu estou começando hoje. Você que está aí escutando esse vídeo pode no futuro fazer o mesmo. Desassociar da sua vida esta liderança que tem causado dor, sofrimento a muitas pessoas. Então estarei enviando essa carta para várias Testemunhas de Jeová. Um ponto interessante, né? Alguns podem se perguntar, poxa vida, ele passou 20 anos lá dentro, o que ele foi lá dentro? Foi ancião, servo, pioneiro? O que foi que ele foi? Bem, isso eu não destaquei na carta, não vou destacar no vídeo. O Edson Reis conhece, sabe muito bem o que eu fui lá dentro, espero não fale nada sobre isso, porque tudo que eu fui lá dentro, todos os cargos que eu tive lá dentro, para mim, foram refúgio, foram lixo, não valeram de nada. Então, eu quero que vocês saibam que eu só fui uma ex-testemunha de Jeová. E hoje sou um cristão verdadeiro, para a glória, honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço para vocês. Fica na paz. Então tá aí, o Manuel Bonfim, né, agora resolveu desassociar o corpo governante. Essa tem que ser a atitude mesmo. Quando você vai sair, você tem que desassociar eles primeiro. Não é esperar eles desassociar você. Você entendeu? E como é que você desassocia eles? Eles têm que serem os últimos a serem informados. A congregação inteira tem que saber que você está saindo. Não que eles te expulsaram, né? Porque é muito simples depois, né? Subir lá, fulano não é mais testemunho de Jeová, né? É diferente. Se a pessoa parou de ir, não quer mais ir, beleza, tá tudo empatado. Agora chegar lá e dar o nome da pessoa, jogar dúvidas na cabeça da pessoa, aí não pode, né? Então, agora eu quero que vocês acompanhem comigo o vídeo que ele fez. É um vídeo interessante e eu gostaria que vocês acompanhassem junto comigo o vídeo, porque assim você vai poder depois acompanhar a carta com um pouco mais de facilidade, tá bom? Então, segura aí que agora nós vamos acompanhar o vídeo dele. Vamos colocar aqui o vídeo em alta, tá bom? Aqui se encontra uma carta. Opa, para, começou antes da hora. A qual eu estou. Começou antes da hora, para. Vamos lá, então vamos colocar para vocês aqui, ó, o vídeo agora, tá bom? Vamos colocar o vídeo agora, todinho. Aqui se encontra uma carta, a qual eu estou desassociando a liderança das Testemunhas de Jeová da minha vida. Essa carta, ela é encarada como uma carta de dissociação. É uma carta a qual eu fiz com 3 páginas, porém frente e verso, muitos argumentos, mostrando porque eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Achei importante também registrar em cartório, porque é um documento importante, então fiz questão de registrar em cartório. Tá aí, ó, Fortaleza, 24 de janeiro de 2020. Meu nome é Manuel Bonfim Gomes. Estou
desassociando a liderança das Testemunhas de Jeová da minha vida. Como todos sabem, a grande maioria sabe, a Testemunhas de Jeová é uma seita, né? Uma seita de controle mental. Bem, como não há saída honrosa nessa organização, eu fiz várias cópias, estarei entregando para cada pessoa que eu conheço, colocarei na caixinha delas ou pessoalmente, antes do meu anúncio. Primeiro eu vou dar para as pessoas e depois entregarei aos anciãos a carta de dissociação. Ela vai ficar assim, comprei esses envelopes e fiz exatamente assim, coloquei meu nome. Vocês conhecerão a verdade os libertará. João 8,32. Então a pessoa vai receber essa cartinha e vai saber os motivos, porque eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Também vou enviar essa carta, essa mesma carta, através das plataformas digitais. Então muitos vão receber via internet, através do WhatsApp. Então você que está pensando em sair da testemunha de Jeová, faça isso também. Mostre os motivos. Não saia calado. E quando você sai calado, você, além de não sair honrado, porque não há saída honrosa lá, como eu mostro aqui no começo, ó, não há saída honrosa. Então você vai sair queimado, né? Ó, eu botei, ó. Como sei que não há saída honrosa dessa organização, que sempre há calúnias e fofocas sobre os motivos de alguém deixar a organização, eu estarei enviando uma cópia dessa carta para todas as pessoas que eu conheço. Enviarei de modo eletrônico ou pessoalmente na casa de alguns. Então eu vou entregar. Então alguns vai ler, alguns vão ler, entenderem e assim por diante. Faça isso. O único prejuízo que a organização das Testemunhas de Jeová vai me dar, por último, é esse aqui. Eu gastei. Pequeno valor. Porém, nada se compara com a liberdade, com o amor que Jesus nos comprou. Um forte abraço a todos e valeu! Então tá aí a carta do Manuel Bonfim Gomes, né, trazendo para vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha na carta, tá? Vamos abrir a carta agora para você poder acompanhar junto comigo, certo? Que eu acho que vale muito a pena. Então segura aí que a gente já vai abrir aqui para você agora. Está escrito assim: desassociando a liderança das Testemunhas de Jeová. Manuel Bonfim Gomes. Fortaleza, 30 de janeiro de 2020, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Prezado corpo de anciãos da congregação Jardim Petrópolis, das Testemunhas de Jeová e outros, venho por meio desta manifestar o meu desejo inequívoco de desligar-me oficialmente da religião, ele coloca entre aspas, porque ele sabe que não é religião, é seita, das Testemunhas de Jeová, e não ser mais considerado como estando vinculado à associação. Observação: como sei que não há saída honrosa desta organização, que sempre há calúnias e fofocas sobre os motivos de alguém deixar a organização, eu estarei enviando uma cópia dessa carta para todas as pessoas que eu conheço e enviarei de modo eletrônico ou deixarei pessoalmente na casa de alguns. Porque a organização guarda os erros dos seus membros como se fossem fichas policiais. Isso é criminoso, ilegal e vergonhoso. Numa bela manhã, de um dia de sexta-feira, isso há quase 20 anos, quando fui fazer uma limpeza do Salão do Reino, na extinta congregação Costa Oeste, localizada na Rua Leme, número 74, na Barra do Ceará, deparei-me com algo que muitos sabem que existe dentro de um Salão do Reino. Nesse dia, que muitos não sabem que existe. Nesse dia, não foi ninguém limpar o salão comigo. Como eu tinha a chave do salão, eu fiz a limpeza sozinho. Fiz a limpeza da parte de baixo do salão e quando fui fazer a limpeza da parte de cima, eu me deparei com várias cartas, envelopes abertos. O famoso livro dos anciãos, KS, Pastoreio o Rebanho de Deus. Li todas as cartas de orientação para os anciãos e também fiz a leitura do livro dos anciãos. Nos envelopes que estavam todos abertos, fiz a leitura de todos os relatos de pessoas que foram desassociadas, dissociadas e repreendidas. Fiquei em pânico, pois nunca tinha visto tanta coisa horrível. Eu poderia citar tudo nessa carta, com nomes
e os pecados feitos. Está tudo na minha mente, porém, luto diariamente para esquecer tudo isso, pois este é o proceder certo de sabermos dos pecados alheios, esquecer e não arquivar. O objetivo dessa parte não é denegrir a imagem de ninguém. Tinha um relato de um homem que era casado, ancião congregacional na época, e mesmo assim levou uma mulher para um motel. Depois o mesmo relatou para os outros anciãos que não sabia que era errado o que ele fez. Ele fez algo que, se eu citar aqui, que o leitor use discernimento, querendo mostrar que não tinha manchado o nome de Jeová, ou melhor, da organização. Ele disse para os anciãos que não deu o nome dele certo para a mulher, e sim deu um outro nome. Havia um relato de um rapaz que era casado e traiu a esposa ao ter relações com outro homem. Pobre da esposa que chorava igual uma criança durante as reuniões e ninguém sabia o que era. Hoje esse homem continua casado, serve como ancião congregacional, mas ele gosta de homem, que o leitor use discernimento. Para terminar essa parte, eu não poderia deixar de fora um relato que eu presenciei de uma pessoa que era bem próxima a mim, que na época era servo ministerial e depois ancião. Essa pessoa na frente das outras era espiritualizado, falava bonito, inteligente. Mas eu sabia dos pecados e dos chifres que ele tinha colocado na esposa. O mesmo gostava muito de ir à casa de prostituição e já tinha pagado algumas prostitutas, para que o leitor use de discernimento. Ah, se a mulher dele soubesse o que eu sei, ela teria nojo dele. Tinha um relato de um ancião congregacional que roubava a empresa onde trabalhava. Tinha um caso de estupro e de pedofilia. Um pai que molestou a própria filha, etc. Eu poderia citar vários casos que li, porém o objetivo não é expor as pessoas nem os erros delas, pois eu mesmo já cometi vários erros quando estive lá. E o que quero frisar está no texto abaixo, pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Fiquei por vários anos me perguntando como pode isso, a organização de Jeová Deus perdoa e esquece. A organização diz que Jeová Deus perdoa e esquece, e ela arquiva os erros e os pecados dos outros. E ainda os anciãos trazem o pecado à tona quando é preciso, muitas vezes. Por que isso, meu Deus? Se você acha que eu estou dizendo que é mentira, então tire a prova, pergunte a algum ancião de sua congregação e peça para ver o arquivo de sua congregação para você ver se ele deixa. Ah, não esqueça de que você passou por uma comissão judicativa, seu relato está bem guardadinho. Até aqui, quero mostrar que não estou me desligando da organização por saber os erros dos outros, pois, se fosse, eu teria feito isso há 20 anos atrás. Quando estive ativo dentro da organização, eu sempre fazia isso de coração, e até ganhei muitos privilégios, ou melhor, escravilégios, pois é assim que hoje vejo. Não citarei as funções que tive lá dentro. Conheço a fundo essa organização, estarei citando aqui só a sala de estar dela, pois os privilégios ou escravilégios são, na verdade, como refúgio ou lixo, pois não há nada do que se orgulhar disso. Contudo, as coisas para mim que eram ganho eu considerei como perda. Ele cita Filipenses 3, 7 e 8. Estou desassociando a liderança das Testemunhas de Jeová da minha vida por questão de consciência, pois ao longo do tempo descobri que a religião que eu achava ser a verdade é na realidade uma seita. Não uma seita qualquer, mas uma seita de controle mental, onde a mesma quer mandar em todos os campos da nossa vida, e até mesmo no que a pessoa deve pensar. Lá dentro não temos liberdade de expressão. Temos que pensar exatamente como a liderança se impõe através das revistas e livros. Vemos isso nas reuniões, onde somos orientados a comentar nas próprias palavras, porém nunca no que a gente acredita no íntimo, ou no nosso próprio entendimento, pois temos que repetir o que está na revista. A organização prepara o parágrafo da revista, dentro do parágrafo ela mesma responde a pergunta que é feita e a pessoa repete a resposta que lá está, levando a lavagem cerebral sem a pessoa perceber. Nossa forma de estudo, é nesta forma de estudo que somos manipulados a deixar nosso modo de pensar. E somos aos poucos, sem perceber, transformados em papagaios do corpo governante. Isso tem levado muitos a entrar em depressão, ou até mesmo cometerem suicídio. Pois quando uma pessoa deixa uma organização de homens imperfeitos tomarem conta de sua vida, isso causa dor e desapontamento profundo. O texto bíblico abaixo se aplica a isso. Homem domina homem para o seu próprio prejuízo.
Como um bom estudante do comportamento humano, reconheço que alguns anciãos na congregação se esforçam de coração para fazer o melhor que podem para os irmãos, porém, o fazem de modo mecânico e legalista. Isso acontece em virtude da burocracia e regras impostas pela organização Torre de Vigia, onde é dado pouco espaço para o verdadeiro amor cristão e compaixão misericordiosa, como nosso excelente Senhor Jesus Cristo deu exemplo. O processo que me conduziu a essa postura em relação à religião, no caso seita, deveu-se, acima de tudo, à questão de consciência. Sempre me esforcei em ser amoroso e compassivo. Sempre dediquei ao máximo as minhas energias e capacidades por aquilo que eu acreditava ser a verdade. O processo pelo qual passei, e acredito tem sido similar a muitos milhares de outros que acabam nessas circunstâncias, pessoalmente conheço muitos assim, resultou em uma profunda insatisfação em relação a certos ensinos e procedimentos organizacionais que me levaram a pesquisar a fundo as nossas doutrinas e a sua história, encarando de forma objetiva aquilo que realmente esta religião é e aquilo que afirma ser. Levei anos de intenso estudo e pesquisa para entender e achar coerência em certos ensinos, que, como se diz em português, me deixavam com a pulga atrás da orelha. Adquiri uma biblioteca bíblica digital, que junto com as publicações da Torre de Vigia serviu para mergulhar a fundo na Palavra de Deus. Ao fazer isso e comparar os ensinos da Torre de Vigia com o que a Bíblia realmente diz, encontrei várias discrepâncias e interpretações duvidosas. Acredito que os irmãos, todos vocês, já tiveram a mesma sensação que certos ensinos parecem ser forçados, adaptados ao bel prazer do corpo governante. Mas, infelizmente, para quem acredita que esta é a religião verdadeira, dentro de aspas, simplesmente se esforça por abafar os sentimentos inquietantes ou dúvidas que seguem na mente. Afinal, pensamos nós, Jeová irá revelar mais informações por meio do escravo. Mas como Jeová poderá revelar algo a alguém que não é inspirado por ele? Simplesmente tenta entender a Bíblia. Vejam que a carta ela é muito interessante, pessoal. Afinal, pensamos nós, Jeová irá revelar mais informações por meio do escravo. Mas como Jeová poderá revelar algo que não é inspirado por ele? Simplesmente tenta alguém entender a Bíblia, assim como qualquer outro da humanidade? O estudo A Sentinela de fevereiro de 2017, intitulado Como Jeová Guia Seu Povo, hoje, o parágrafo 12 desse artigo diz o seguinte: o corpo governante não recebe revelações da parte de Deus e nem é perfeito. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, para não ficar tão grande, senão você acaba não vendo direito a carta. Apesar que eu estou lendo sempre lá em cima, mas mesmo assim é melhor que a carta apareça inteira aqui. Voltando. E nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Essas declarações podem não trazer nada de novo, ou seja, motivos para se alterar a fé na organização religiosa das Testemunhas de Jeová. Mas deixa aqui alguns pontos para considerarem. O fato de errar interpretações bíblicas não é nada novo para uma Testemunha de Jeová, pois até existe um jargão ou uma desculpa teocrática para designar essas mudanças. Novas luzes, novo entendimento. No entanto, algumas doutrinas e dogmas cuja aplicação tem um impacto direto na vida de uma Testemunha de Jeová ou de outro ser humano, inocente como seus filhos. Refiro-me especificamente às questões relacionadas com tratamentos médicos e a prática do ostracismo, desassociação. Porque estas e outras normas bíblicas ensinadas e decididas pelo corpo governante são completamente inócuas e, se as compararmos com decisões que mexem literalmente com a vida de um ser humano, é claro que para quem ama realmente a Jeová e seu filho e deseja ter um relacionamento achegado com ele, não pode deixar de continuar a desejar saber e obter conhecimento bíblico sobre aquilo que aprendemos na religião, onde estamos. Está em harmonia com a sua palavra. Se isso está em harmonia com a sua palavra. Como disse a própria organização, uma vez que não queremos que a nossa adoração seja em vão, é importante que cada um de nós examine a sua religião. Precisamos examinar não só aquilo que nós cremos, mas também o que nos é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Se amarmos a verdade, não precisaremos temer tal exame. A verdade que conduz à vida eterna, página 13. Portanto,
Poderemos nós estar sendo enganados por pessoas que, apesar de poderem ser bem intencionadas, estão elas mesmas iludidas por uma falsa convicção? Sim, podemos. E que convicção é esta? Na realidade, o que adianta conhecer a Bíblia de trás para frente quando muitas das interpretações que os líderes escolhem para os seus ensinos estão distorcidos e descontextualizados, e até mesmo muitas vezes estão em oposição àquilo que é explicitamente dito. Durante as minhas pesquisas, me deparei com o livro Crise de Consciência, em busca da liberdade cristã, do ex-membro do corpo governante que foi desassociado injustamente. Fiquei muito feliz de saber que esses livros tinham sido traduzidos por duas pessoas que moram aqui em Fortaleza, Cid Miranda e William Gadelha, que são hoje meus amigos, e que tenho uma profunda gratidão por eles. Ao ler os dois livros, notei que a organização não é nada do que ela diz. Passei a saber que os ensinos são aprovados à base de votos, e nem sempre todos os membros do corpo governante votam a favor. Às vezes, alguns votam contra, visto que discordam dos ensinos, mas têm de se submeter porque a maioria votou a favor. Ao discursarem, ensinam coisas de que eles mesmos discordam. Passei a conhecer a verdadeira história da organização, algo que ela esconde, quando apenas o que... Passei a conhecer a verdadeira história da organização, algo que ela esconde, contando apenas o que lhe convém. Ensinou que Jesus estava presente em 1874 e que em 1914 viria o Armagedon. Como o Armagedon não veio, e que era a data para o Armagedon em 1914, passou a ser a data da presença. Só que a data da presença era 1874. Esta foi abandonada. Livro O Tempo do Fim Está Próximo, página 98 e 99, e a Sentinela de Julho, de 1894. Ensinou que em 1918 Babilônia Grande seria destruída. Livro Mistério Consumado. Ensinou que em 1920 as repúblicas seriam destruídas. Livro Mistério Consumado. Ensinou que o Armagedon viria em 1925. E neste ano, muitos do passado seriam ressuscitados. E até lhe preparava uma mansão. Livro Caminho para o Paraíso, página 224, folheto Milhões que agora vivem jamais morrerão. Ensinou que o Armagedon viria em 75. Sentinela 5/2/62, página 115, parágrafo 30. Diz que a pregação terminaria no século XX. Sentinela 1/1/89. Todas as datas falharam, causando suicídios e muitas desgraças, visto que alguns irmãos haviam vendido suas casas, empresas, abandonado emprego e escolas e abdicado do casamento, etc. A organização havia proibido vacinas, o transplante de órgãos, o serviço militar alternativo, resultando em mortes, cadeia e muita desgraça. A Idade de Ouro de 1929, de 1931 e de 1921. Coisas que hoje não são proibidas. Quem pagará pelas vidas que se foram? Hoje se proíbe transfusão de sangue, algo que não está claro na Bíblia. O que garante que futuramente não mudarão também? Não seria melhor se deixassem isso por decisão dos irmãos? Na realidade já mudou, né? Que é a questão das frações de sangue. Passei a estudar mais e melhor a Bíblia e notei muitas deturpações no ensino da organização. Exemplo, a organização ensina que Jesus tornou-se rei em 1914. Fez uma inspeção de 1914 a 1918. Rejeitou todas as igrejas, mas escolheu a organização como sendo a única e verdadeira em 1919. Designou escravo para alimentar todo mundo. Isso é uma autêntica deturpação das escrituras. Aliás, isso é uma cópia da doutrina adventista do juízo investigativo de 1844. Está errado por 5 motivos. Primeiro, a antiga Jerusalém não foi destruída em 607, mas em 587. Há 17 provas arqueológicas que apontam para 587, mas não há nenhuma que aponta para 607. A organização só recorre à arqueologia quando o assunto lhe favorece. Segundo, quando Jesus disse que Jerusalém será pisada pelas nações, até que se completasse o tempo das nações, não se refere à antiga Jerusalém que havia sido destruída pelos babilônios, mas sim a Jerusalém do seu tempo. Analise os versículos 5, 6, 7, 20 e 24. Aliás, isso eu tenho um vídeo aqui no nosso canal. Os tempos das nações e os tempos dos gentios pelos quais Jerusalém foi pisada não são 2.520 anos. Esse cálculo está errado, porque baseia-se numa profecia referente
ao reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, em Daniel capítulo 4, versículo 4, e não tem a ver com o reinado de Jesus. Os 7 tempos são apenas 7 anos de demência de Nabucodonosor e nada mais a ver. Temos vídeos sobre isso também. Os tempos das nações e os tempos dos gentios são os 3 anos e meio pelos quais o exército romano pisou, cercou Jerusalém, e Jesus foi bem claro. Analisem Lucas 21, 5, 7, 20 e 24. Quinto, Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 13. Jesus sentou-se à direita de Deus, ficando daí em diante à espera até que os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Baseando-se nesse texto, a organização diz que Jesus não se tornou rei logo que voltou ao céu. Houve um período em que terminou em 1914. No entanto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26, diz: pois ele, Jesus, tem de reinar, até que Deus tenha lhe posto os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo vai ser reduzido a nada, ou destruída, ou destruída, que no caso é a morte. Ora, se espera de Hebreus 10, 12 e 13, se a espera de Hebreus 10, 12 e 13 é uma espera até receber o reino, quer dizer que Jesus só começaria a reinar quando seus inimigos fossem postos debaixo dos seus pés, ou reduzidos a nada, destruídos? Os irmãos diriam que os inimigos de Jesus, o mundo iníquo de Satanás, os demônios, até mesmo o último inimigo, a morte, foram postos debaixo dos seus pés, ou seja, destruídos em 1914? Para reforçar seu ensino, a organização usa a Primeira Guerra Mundial como prova de que Jesus começou a reinar em outubro de 1914. No prefácio da Bíblia de 2015, já começaram de modo discreto a mudar essa doutrina, expulsando Satanás para a terra, e quando este chegou, incitou a Guerra Mundial. No entanto, a Primeira Guerra Mundial começou antes de outubro. Será que Satanás se antecipou? Acredito que até alguns irmãos sinceros, seja servo ministerial, ancião, membro do corpo governante, sabe que alguns ensinos estão totalmente errados. Quanto à inspeção, a escolha da organização, ela usa Malaquias 3, de 1 a 4, para ensinar que Russell foi o mensageiro que preparou o caminho para a vinda de Jesus. No entanto, Mateus 10, 11 diz que João Batista o foi. A organização inventou um cumprimento maior. Usa-se Isaías 43, 10 para dizer que foi escolhida por Jeová. No entanto, o versículo 1 mostra claramente que Jeová se referia à nação de Israel. Usa-se Atos 15, 14 para dizer que o povo que leva o nome de Deus. No entanto, os versículos circundantes de 1 a 20 mostram claramente que o texto refere-se aos gentios que naquela altura haviam sido convertidos ao cristianismo, e não a um povo que surgiria séculos depois. A organização usa seu zelo na pregação e seu crescimento como prova de que é a organização de Deus. No entanto, os saduceus, fariseus, também pregavam zelosamente, mas foram reprovados por Jesus. Leia Mateus 23, 15. Mesmo o zelo de muitos irmãos na pregação não é por amor e fé, mas sim por causa do requisito antibíblico de ter que entregar um relatório de campo. Quanto ao acréscimo, também não é uma prova que é a organização de Deus, porque Jesus disse que na estrada larga, a religião falsa, iria muita gente. Mateus 7 e 13. O escravo fiel e prudente não foi designado em 1919. Jesus, antes de partir, designou Pedro para alimentar suas ovelhas. João capítulo 21. E além de Pedro, muitos discípulos fizeram o mesmo. Na Bíblia, o escravo fiel e prudente é todo cristão que usa seus dons espirituais para servir os seus irmãos. Mentira? Leia Mateus 24, 45. Faça uma sincronia com Lucas 12, 42, onde aparece o termo mordomo, que é um escravo que administra outros escravos. E vejam Tito, capítulo 1, versículos 6 e 7, e 1 de Pedro 4, 10 e 11, a quem esse termo foi aplicado. Usem a Bíblia antiga de capa preta, porque a nova retirou esse termo em Tito 1, 6 e 7, e 1 de Pedro 4, 10 e 11, para vos despistar, mas mantiveram em Lucas 12, 42, porque se aplicam a eles. A organização diz que o verdadeiro cristianismo havia desaparecido da terra, de forma que Deus escolheu restaurá-lo. No entanto, Mateus 13, 24, 43, 16, 18, mostra claramente que o verdadeiro cristianismo nunca desaparece, apesar do crescimento da religião falsa, de forma que não há necessidade de nenhum restaurador. Ainda tenho mais coisas para vos dizer, mas agora ainda não sois capazes. Faço um apelo a você que está lendo essa carta.
leia mais a Bíblia e menos as literaturas da organização. As literaturas da organização, na maioria dos casos, só ofuscam o verdadeiro entendimento. Quem lê a Bíblia com olhos de fé, e não com óculos, revistas, livros, etc., da Organização das Testemunhas de Jeová, nota claramente que Jeová não tem uma organização, denominação na terra. Seu Filho Jesus Cristo não fundou nem escolheu nenhuma denominação. Todas elas foram fundadas por homens e são dirigidas por homem. O Deus que fez o mundo não mora em templos feitos por mãos. Em todas elas há uma certa medida de ensinos verdadeiros, e também há equívocos em algumas. Há mentiras quando a liderança sabe que na prática os ensinos errados, mas não muda. Isso já não é equívoco, é mentira, e o corpo governante, que os irmãos endeusam, faz isso. Antes eu estava cego na ignorância, mas desde que fui alcançado pela graça de Deus e de Jesus Cristo, vi que já não podia compactuar para agradar a homens, pois se eu ainda estivesse, não seria escravo de Cristo. Agora sigo o Cordeiro, pois ele é meu líder. Mateus capítulo 23, versículo 10. Ao estar terminando essa carta de desligamento, uma das muitas certezas que tenho é: estou mais seguro dessa decisão, e que daquele dia do meu batismo, ocasião em que fiz um juramento solene de servir a Deus e a organização que garante servir os interesses do reino de Deus na terra. Se foi duro para vocês, até aqui, as palavras desta carta também foi duro escrevê-las, sabendo que elas acarretam enorme perda de amigos, familiares tão queridos, junto com o padecimento emocional e psicológico. Portanto, eu, Manuel Bonfim Gomes, dissocio-me desta organização. Saio de cabeça erguida, pois não estou a abandonar a Jeová. Leia Romanos 8, 38 e 39. Estou abandonando uma organização que não passa de mais uma seita que manipula as pessoas e que muitas vezes são inocentes. Ao me dissociar, não estou com isso jogando fora de minha vida os irmãos, não. Eu ainda os cumprimentarei na rua, no supermercado, no shopping, em qualquer lugar, pois eu sou cristão e faço o que Jesus falou. Leia Mateus 5, 47. Agora vai depender de vocês se vai seguir a ordem bíblica de cumprimentar a todos ou se vai seguir a ordem do corpo governante através da doutrina diabólica da desassociação, que separa família e amigos, e eu oro sinceramente que Deus, mediante seu Espírito, os guie ao conhecimento verdadeiro. Assinado Manuel Bonfim Gomes. Então tá aí a carta do nosso irmão Manuel Bonfim, conforme você viu, hoje, daqui a pouquinho, ele vai estar saindo, ele vai estar entregando essa carta para pelo menos 50 pessoas, né, que são amigos chegados lá da congregação onde ele frequentava, e ele vai enviar essa carta através de WhatsApp, também para mais 200 contatos como testemunha, conforme ele comentou aqui. Agora, o que eu digo para vocês é isso, pessoal. É assim que funciona a coisa. Tem que ser desse jeito. Porque, assim, tem irmãos que ficam pensando: mas será que a torre de vigia não vai me processar porque eu estou falando para os irmãos? Irmão, acorda. Tem nada de processo. O que eles vão fazer é jogar o seu nome na lama. É criar dúvidas sobre a sua reputação. Isso eles vão fazer. Então, defenda-se antes. Não é verdade? Você não está atacando ninguém. Você está apenas se defendendo. Tá bom? Deus abençoe vocês e a gente volta. Tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus.